Muito bom dia. É muito bom poder estar finalmente com os irmãos. Eu agradeço muito o convite que foi feito para compartilhar a palavra. Na verdade, era para pregar aqui no meio do ano passado, acho que foi, não era? Mas eu acho que era até o primeiro domingo que ia ser de baixo, ali no estacionamento. Até queria ter essa experiência de como seria. Mas justamente naquela semana faleceu o Marcão, que foi um líder da nossa igreja, administrador por vários anos. A igreja toda estava muito machucada e eu agradeci a compreensão dos irmãos da gente adiar. E finalmente deu certo um momento de estar juntos aqui. Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos estudar 4 versículos, de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4, com sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, obrigado pelas verdades já cantadas. Obrigado pelo teu amor que nos guarda, nos mantém firmes em todo o tempo. Obrigado por essa querida igreja que tem levantado a bandeira do Evangelho, brilhado o Evangelho nessa cidade, na região e além. Obrigado pela comunhão que temos no Senhor Jesus Cristo. E agora nós pedimos a tua misericórdia para mim, para pregar fielmente, com clareza a tua palavra, e para meus irmãos e irmãs aqui para ouvirem com fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me irrita, e talvez te irrita no trânsito, é quando as pessoas não dão a preferência. Isso te irrita? Quando você está numa rotatória, de quem é a preferência? Não, quem chegou primeiro e quem tem o carro maior, não é? Não, é quem está na rotatória. Para eu sair da minha casa, chegar lá na igreja em Atibaia, eu preciso passar por 3 rotatórias. E às vezes há uma confusão de quem é a preferência. Geralmente, nós queremos a preferência para nós, no nosso carro. Cada um muitas vezes pensa só em ser o esperto, quem chega lá antes, quem vai ser mais rápido. Eu confesso que eu não gosto de dar preferência. Ano passado eu estava viajando com minha família para Muriaé, pregar numa igreja no sul de Minas, e a gente parou num lugar, um restaurante para almoçar, e quando saí do restaurante de volta para a rodovia, eu quase matei a minha família inteira. Porque eu saí com tudo, não olhei direito, e a preferência é de quem está na rodovia, certo? E eu não vi que tinha um carro vindo. Foi aquela buzina, o frio, gelei assim, graças a Deus, acho que tinha vários anjos fazendo hora extra naquele momento. Nós não gostamos de dar a preferência. Queremos ser o número 1. Se eu não cuidar de mim mesmo, quem vai cuidar? Eu não gosto quando alguém me interrompe, passa na frente. Quando alguém é folgado, você gosta? Nós temos dificuldade. O jeito, muitas vezes a gente vive assim. O jeito é cada um se armar e proteger o que é seu, as suas coisas, os seus interesses, os seus direitos, os seus privilégios, e jamais deixar ninguém invadir 1 centímetro sobre uma área sua. O que é meu, o que é seu, o que é certo, e acabou. A gente aplica isso em nossas famílias, muitas vezes na igreja, no trabalho, ministérios, negócios, relacionamentos. Qual o resultado disso? Rixas, divisões,
Cada um se isolando cada vez mais no seu canto armado, para ninguém pode se aproveitar de mim. E vão se afastando uns dos outros nos seus relacionamentos. Eu lembro uma vez, conversando com 2 irmãos que tinham trabalhado juntos. E cada um estava chateado com o outro, e cada um afirmava que já tinha cedido muito no problema que eles não conseguiam resolver. Não, eu já cedi aqui, ali e tal. E o outro falou, não, mas eu também, eu andei muitas milhas a mais. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. E quando a gente foi ver o quanto faltava, era uma coisa tipo R$70. Que ninguém, mas por nada, iriam ceder para resolver. Deu vontade de tirar do bolso, falar, pronto, está resolvido. Não, mas aqui eu não passo mais. Eu já abri mão demais da conta. No nosso texto de Filipenses, Paulo, no contexto, no capítulo 1, ele acabou de elogiar essa igreja por se unirem perante as ameaças de fora. Eles não se intimidavam diante das perseguições e nem a prisão do próprio apóstolo Paulo. Mas tinha outra ameaça para a igreja. Não era os de fora tanto, ou apenas, era também uma ameaça de dentro. Alguns dentro da igreja só se importavam com os seus próprios interesses. Não gostavam de dar a preferência aos outros. Isso fazia com que a alegria de Paulo por essa igreja, e nós sabemos que o livro de Filipenses é a carta da alegria. A alegria dele ficou incompleta. Porque ele queria vê-los, sim, juntos pelo Evangelho, mas não brigando entre si. Lutando pelo Evangelho, juntos, unidos, com foco. Muitas vezes nós podemos falar, não, eu quero servir a Jesus, mas não com aquela pessoa ali, não. Eu quero servir a Jesus, mas do meu jeito. E então a união em Jesus fica ameaçada pelo egoísmo. Então Paulo vai nos ensinar nesses 4 versículos uma lição preciosa. Acho que pode passar mais um aí. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Nesses 4 versículos, os primeiros 2 versículos, ele vai dar a motivação de vivermos unidos. E aí nos últimos 2 versículos, ele vai nos ensinar a prática para vivermos esta união. Ok? E resumir com isso aí. Então vamos olhar os primeiros 2 versículos, que são a motivação. Viva a união por causa do consolo de Cristo. Versículos 1 e 2. Eu vou começar lendo só o versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Filipenses 2, 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, vírgula, pausa, daqui a pouco a gente lê o resto. Ele está fazendo um questionamento. Ele começa com a palavra portanto, e você sabe, quando a gente vê portanto na Bíblia, o que a gente tem que fazer? Volta os versículos antes e vai ler, portanto o quê? Ninguém começa falando, bom dia, portanto, né? Tem algo que vem antes. O que é? O contexto, ou seja, é por causa da graça em Cristo. Se você voltar no capítulo 1, versículo 27, no parágrafo anterior, olha só o que ele diz. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, vivam a sua cidadania como cidadãos do céu, como aqueles que são do Senhor Jesus. Ele tinha falado que eles estavam lutando, sim, versículo 27, juntos pela fé do Evangelho. Ele diz, para que eu, indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele segue falando que eles estão no mesmo combate que Paulo, versículo 30. Que eles receberam a graça de sofrer por Jesus. Deus estava agindo nessa igreja
confirmando a salvação deles, dia após dia, conforme eles proclamavam e defendiam juntos o Evangelho. Então, portanto, Paulo pergunta se nós, de fato, temos experimentado os benefícios que temos em Cristo. Olha de novo o versículo 1. Então, em Cristo, o que temos? Se existe, e de fato é verdade, se durante as lutas, se durante as perseguições, se durante as dificuldades de seguir a Cristo nesse mundo mau, lutando com o nosso próprio pecado, se existe alguma exortação, ou talvez como a corrigida traduz, se há algum consolo ou conforto em Cristo. Se há algum benefício, se Ele consola nossos corações, se Ele nos acolhe, se Ele nos ama, se Ele nos consola. Deixa eu te perguntar, isso é verdade na sua vida? Você tem encontrado em Cristo um refúgio em meio às tempestades da vida? Você tem em Cristo uma torre forte, um abrigo sob suas asas, uma pedra alta, como dizem nos Salmos? Você tem encontrado o amor do consolo de Jesus nas lutas da sua vida? Sim ou não? Espero que você possa dizer sim. Algumas semanas atrás, estava junto com o pastor Fábio, o pastor Gessé, nossas esposas, jantando na casa do pastor Gessé. E tinha convidado o pastor Miguel e a Yanete, não sei se estão aqui. Aqui, nós jantamos juntos, casal com sua família, que vieram de Cuba. E eles contaram um pouco da sua história e como a igreja aqui tem acolhido esta e outras famílias, vindo de situações terríveis. Queridos, como eu fui encorajado ouvindo o testemunho de vocês, da firmeza, o consolo de Deus, inclusive através da sua igreja, em meio a histórias terríveis de oposição e perseguição. Vocês têm expressado o que é isso? De receber e de demonstrar o consolo que há em Cristo Jesus, mesmo em meio às lutas, defendendo o Evangelho. Se você não sabe o que é esse consolo em Cristo, talvez você ainda não conhece o Salvador. Aquele que é manso e humilde, que convida todos os sobrecarregados e cansados a virem a Ele. Ele tomou nosso pecado sobre Ele, na cruz. Ele nos deu a sua vida através da sua ressurreição. Ele nos deu o seu Espírito Consolador quando cremos nele como nosso Salvador. Mas Ele não nos entrega ao mundo, nos enviando para batalhar sozinhos. Ele é o nosso refúgio. Ele é o encorajamento. Ele é o motivo para nos aproximarmos uns dos outros enquanto nos aproximamos dele. O que você imaginasse? Pode passar mais um slide. Uma dessas tempestades que nós estamos vivendo nesses dias. E talvez numa granja ou num sítio que tem várias galinhas. E que chocaram vários pintinhos e começa a ver aquela tempestade. O que os pintinhos fazem? Todos correm para debaixo das asas da mãe, se enfiam ali para se protegerem. Agora, fica apertado ali, não fica? Imagina todos eles ali num lugar de consolo, um lugar de segurança, e começassem a brigar entre si. Oh, tira o bico da minha asa, né? Sua pé está no meu olho. Oh, tá muito quente aqui, sai dali, empurra um para fora. Se eles fizessem isso, eles vão perder, eles não vão poder dividir aquele espaço. Jesus está falando, olha, se vocês têm esse consolo nele, então nós estamos juntos em Cristo.
usufruindo do consolo, o conforto, o afeto, a compaixão, a comunhão, o amor que temos nele e no seu Espírito. O mais importante é a nossa segurança em Cristo. Se nós estamos nos abrigando juntos em Cristo, não há espaço para conflitos e brigas entre nós. Sim, de fato, há tudo isso em Cristo. Então olha o versículo 2. Então ele diz, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Deus nos deu tanto que dá para compartilhar. Para Paulo ter alegria completa, eles precisam deixar as divisões para terem o mesmo modo de pensar. O que significa ter o mesmo modo de pensar? É todo mundo pensando exatamente a mesma coisa, que nem robô? Não. A igreja expressa a diversidade daqueles que foram chamados pelo Evangelho, mas também a unidade, porque estamos juntos em Cristo. Nós não pensamos tudo igualzinho, não temos todas as mesmas opiniões, mas precisamos sim ter uma mesma mente, um mesmo modo de pensar, unidos de alma e mente, tendo o mesmo amor. Significa que há algo muito maior que nos une, e é a pessoa de Cristo e o seu Evangelho. O seu amor por nós, expresso no Evangelho, deve gerar em nós o amor uns pelos outros. Pense numa orquestra, ou a banda que tocou agora no início do culto. Imagina que se os irmãos aqui, que tocaram com tanta habilidade, resolvessem cada um tocar uma música diferente, na mesma hora. O que daria? Um desastre. Como que uma banda, uma orquestra toca tendo a mesma mente? E tocam exatamente igual? A bateria toca igual o piano? Não, são instrumentos diferentes. Mas eles tocam a mesma música? Sim. Estão guiados pela mesma melodia? Sim. Alguns vão fazer o ritmo, outros a harmonia, mas o ritmo é o mesmo. O maestro é o mesmo, é um só. A música é uma só. Diversidade, mas unidos de alma, de coração. Igreja precisa ser assim. O que nos une não é nosso partido político, classe social, escolaridade, bens materiais, hobbies, idade, gerações. O que nos une é a pessoa de Jesus Cristo. Quando o mundo olha para nós, deveria dizer, como o autor disse, não tem explicação para esse negócio de igreja dar certo. Porque são tão diferentes. Só tem uma explicação possível, que é Cristo. Que é Cristo. Paulo está muito alegre pela cooperação deles na obra do Evangelho, apesar do sofrimento. Eles entraram em campo. Estão encarando os desafios, mas agora está desafiando-os a trabalhar como equipe. Vocês que gostam de futebol, qual o problema sempre de qualquer seleção? Junta craques, os melhores do mundo. O que falta? Serem um time. Nós precisamos, em Cristo, lembrar que somos uma equipe, um time, uma igreja. Motivado pelos benefícios que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo vivemos em união, quando damos preferência aos outros. Então vamos para os últimos 2 versículos. Vamos olhar a prática, essa motivação. Olha, vocês não lembraram tudo que Deus já deu para vocês? O consolo, a alegria, a compaixão. Então, viva a união, dando preferência aos outros, versículos 3 e 4. Vamos ler o versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja,
Não eu, mas você primeiro. Ele diz, não façam nada por motivos egoístas. Não apenas não fazer nada egoísta, mas não ser nem motivados pelo egoísmo. Ele está falando da nossa mente, ele está falando do nosso coração. Não faça nada pelo balão oco da minha própria glória e honra. Minha fama, minha reputação, o que vão pensar de mim? Meus sonhos, minhas preferências, meu reconhecimento. Não buscar chamar atenção para você. Não querer aparecer. Não brigar pelos meus direitos ou interesses. Mas, queridos, como nós somos facilmente motivados pelo eu? Quantos aqui são pais? Tem filhos em casa ainda? Ok. O seu filho apronta uma, ou sua filha, e chama a sua atenção. Você passa uma vergonha. E depois você vai se ver com o seu filho. O que te motiva? É a sua imagem de ser um pai bem-sucedido? Que foi ameaçado? Ou de fato, ver a imagem de Cristo formado na vida daquele filho? Como você reage com o marido que não te dá a atenção que você deseja? Com um colega de ministério, algum ministério da igreja, que não faz do seu jeito, como você acha que tinha que ser? O que faz com um líder, quando você é um líder que não é respeitado? Se suas amigas começam a falar mal de você pelas costas, se você não tem o reconhecimento que você merece como pai ou mãe, já percebeu como tantas vezes a gente conduz as conversas para se voltar para nós e os nossos interesses? A gente joga, né, umas indiretas. O que você acha? Você viu como eu toquei no louvor hoje? Olha, seu time levou um couro no futebol ontem. Ninguém gosta de mim. Esse sermão não foi tão bom assim, né? Não, foi maravilhoso. A gente busca elogios. Nós tentamos tirar o máximo de atenção para nós. Tudo para mim. Mas, queridos, é difícil, porque é bonito falar que os outros são importantes, são mais importantes. Mas é muito difícil para nós quando nós somos tratados como menos importante. Eu lembro quando eu era pastor de adolescentes lá em Atibaia, e ia ter uma festa de 15 anos de uma das adolescentes. Ia ser lá no auditório, no ginásio da igreja e tudo, e foram preparando, e a mãe estava preparando uma baita festa e tudo, e aí ela marcou para conversar comigo, falou, olha pastor, a gente precisa da sua ajuda. Eu era o pastor da filha dela. A gente precisa da sua ajuda na festa. Sim, pois não, minha irmã, o que eu posso fazer? A gente precisava que você pilotasse o PowerPoint. Ficasse na projeção. Eu sou muito grato pelo irmão que está projetando, cuidando da projeção agora mesmo. Mas naquele momento, o meu orgulho foi confrontado. Eu sou o pastor. Está me tratando numa área de serviço? Eu sou importante demais para fazer isso. Tudo motivação errada. A gente gosta de falar de que estamos colocando os outros em primeiro lugar, desde que não nos tratem assim. Desde que não nos tratem como servos. Olha o versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não focado no que é meu, mas no que é teu. A ideia aqui de não ter em vista, de ter em vista, é a ideia de prestar atenção. Estar constantemente buscando informações sobre aquilo para reagir adequadamente. Pense, por exemplo, num garçom, mestre, experiente, num restaurante chique.
Como Ele atenta quando você faz o seu pedido. Alguns, às vezes, nem usam o celular ou canetinha, nada. Eles, só de ouvir, eles prestam com o olhar uma atenção. E depois você fica maravilhado que ele lembra exatamente o que cada um pediu, com todos os detalhes para cada um, e lembra, às vezes até por nome. Esse olhar, essa atenção para atender o interesse do outro. Ou podemos pensar numa mãe que está com seu filhinho com febre, que ela acorda de madrugada, vai quietinha pelo corredor, entra no quarto, põe a mão sobre a cabeça, olha, vê se está respirando direitinho, como que está. É um olhar de preocupação, de atenção. É isso que ele te tem a dizer. Por quê? Automaticamente, em nosso pecado, nós só temos um olhar assim, para aquilo que é meu, o que me interessa. Ele falou, não, põe o interesse dos outros em primeiro lugar. Ah, mas e aí, quem vai cuidar de mim? Se coloque nos braços de Deus. Deus cuida de nós. Dificilmente alguém vai negligenciar a sua própria vida. Nosso perigo não é que vamos deixar de amar a nós mesmos, mas é que nós vamos deixar sim de amar os outros. Nossa tentação é sempre nos colocar em primeiro lugar. O que é meu quarto, minha cozinha, meu celular, meu carro, minha cerimônia de casamento, minha agenda, meu planejamento, meus sonhos, meu bolso, minha carreira. Deus está falando, pare. Não se preocupe tanto com essas suas coisas. Você é muito egoísta. Você não precisa prestar tanta atenção nas suas coisas. Deixe que eu cuide disso. Eu quero que você se preocupe com os interesses dos outros. Sabe aquela pessoa sentada perto de você, no culto? Ela passou uma semana muito difícil. Não, tudo bem, eu sei que você também passou. Mas eu quero que agora você deixe de olhar para você e olhe para ela, para consolá-la. Para mostrar carinho, preocupação. Busque saber, encoraje, mostre o meu amor por ela. Como nós seríamos diferentes se nos abríssemos para obedecer a Jesus nisso? Porque na verdade é isso que Jesus fez. O exemplo desse altruísmo, de colocar os outros interesses antes do seu, é do próprio Jesus. Vamos ler rapidamente versículos 5 a 11. Ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O que ele fez? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, o nosso Salvador foi na frente, entregou a sua vida por nós, se humilhou por nós, e então foi exaltado e tem o nome sobre todo nome. Quando nós nos identificamos com Cristo, seguimos o exemplo dele com a capacitação que ele nos dá, nós também nos humilhamos para servir e ele também nos exalta da maneira e no tempo dele
para a glória dele. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Uma das coisas que tem sido especial para mim, ilustrando, aplicando esse texto, tem sido a maneira que os pastores dessa igreja, pastor Gessé, pastor Fábio, os demais, têm tomado a iniciativa de nos aproximar como igrejas em cidades tão próximas, tendo um tempo tão gostoso de comunhão, comer na casa uns dos outros, agora tendo a oportunidade de compartilhar o próprio púlpito. Eu tenho aprendido muito com a experiência e com essa abertura deles. E eu tenho vibrado ouvindo o que Deus está fazendo nesta igreja. E a minha oração é que nós vivamos ainda mais essa união dentro de nossas igrejas e como igrejas irmãs, entre nossas igrejas. Motivados pelo consolo de Cristo para que vivamos a união. Essa é a nossa motivação. E a prática, dando preferência uns aos outros. Então pense um pouquinho. Faça um teste para ver se você é egoísta. Você vai numa pizzaria, está morrendo de fome. O garçom vem com a bandeja, o que você faz? Começa a contar quantos pedaços tem, quantas pessoas tem à mesa querendo aquele sabor? Para ver se vai chegar em você. Talvez já falar, não, eu quero esse aí, só para garantir. Quando sua família vai assistir um filme, existem lugares no sofá, no banco e no chão. Onde você senta primeiro? Quando você acorda de manhã, está se arrumando para sair, quanto tempo você gasta no banheiro enquanto outros estão esperando? Como você deixa os lugares? Algo tão simples que nós passamos. O banheiro, a cozinha, sala de jantar, lixo no chão, coisas espalhadas pela casa, deixando toda a louça suja para outra pessoa cuidar. Será que é exagero? É nas pequenas coisas que nós vemos se colocamos as outras pessoas como superiores a nós. Nós treinamos e praticamos isso todos os dias. Quanto mais próximo nós estamos uns dos outros, mais nós vamos ter oportunidade para isso. Então isso começa em casa, entre marido e esposa, com filhos, com irmãos, com parentes. Dê a preferência. Nos ministérios que você serve. Atrasos, às vezes preguiça, deixar trabalho para outros. Não, é porque ninguém passa pelas mesmas coisas que eu passo na minha semana. Furando compromissos de ministério, agindo mais como voluntário do que um servo do Senhor naquilo. Dê a preferência aos outros. Mas há um alerta de perigo. Talvez o momento mais difícil de darmos a preferência aos outros é quando nós experimentamos cansaço. Sabe aquele dia que você está esgotado, ou aquela semana que você não aguenta mais, deu tudo errado. É nessas horas que facilmente a gente se volta para as minhas necessidades. Eu preciso de atenção agora. Eu preciso de descanso, preciso de tempo para mim. E aí ficamos irritados, frustrados, irados, palavras curtas, grossas, atravessadas, impacientes. Às vezes é porque eu não tenho mais o que dar, e vem o sentimento de autocomiseração. Esse texto tem um segredo para isso. Volto para o versículo 1. Se há em Cristo compaixão, consolo de amor, comunhão do Espírito, afeto profundo. Nós temos tudo isso em Cristo. Nós temos as forças, o consolo dEle, o amor dEle. É tanto que satisfaz a nossa necessidade e ainda transborda para demonstrarmos às outras. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Vamos orar.